Em 5 segundos, Jornal 360. Oferecimento Café Beduíno. Descubra o sabor marcante do café beduíno. Somente a educação pode salvar o mundo. A frase tem áreas de clichê. A ideia parece batida, mas é nesse contexto que a vontade de descobrir o mundo e voar alto são estimuladas. Somente com uma visão ampla da realidade e o conhecimento aprofundado, nos tornamos livres nas próprias escolhas. A educação é direito e fator estratégico para possuir instrumentos essenciais na administração das mudanças que formam o indivíduo autônomo e responsável. É o meio para chegar à compreensão de si mesmo e do mundo. A educação não impõe, mas propõe oportunidades e caminhos para poder se movimentar em uma sociedade de constante mudança, de um presente vergonhoso a um futuro incerto. Somos invisíveis e dentro dessa invisibilidade mora o nosso lado abstrato, sufocado de esperança, de vontade e desejo, confiança e, acima de tudo, amor. Seremos capazes de transformar o mundo? Assim, bradamos em ato heróico e de quem não foge à luta, pois acreditamos que a educação salva. No programa de hoje, Fabiano Costa Teixeira, coordenador do Centro de Pesquisas Avançadas da PUC Minas, Poços de Caldas, e Flávio Faria, vice-prefeito municipal. Está no ar 360. Boa noite, está no ar pela TV Postos, o Jornal 360, e eu deixo o convite para você participar ao vivo com a gente de mais um programa. O Ministério da Cultura, o MEC, vive uma sucessão de conflitos. Somente no mês de março foram 15 demissões e hoje mais um capítulo dessa história com mais 2 exonerações. Crise aguda de gestão? É a minha pergunta para o professor Fabiano. Boa noite. Seja bem-vindo, tudo bem? Boa noite, Carol. Parabéns pelo novo programa. Muito obrigada. Boa noite a todos que estão em casa. Muito obrigado pela audiência e principalmente, Carol, pelo convite. Em nome da PUC Minas, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse dia tão especial que é o lançamento do novo programa. A gente deseja aí muita sorte, que Deus abençoe seu caminho aí nessa nova jornada. Contamos com vocês da PUC. Pode contar sempre. Porque falar de educação num momento deste, professor, num momento deste que o país parece absolutamente descoberto de soluções para que a gente possa caminhar. E ainda acontece tudo isso dentro do Ministério da Cultura e da Educação. Realmente, nós vivemos um momento muito delicado no nosso país, né? Porque a base de tudo que nós almejamos para o nosso futuro, desenvolvimento, segurança, saúde, essa base é a educação. A gente tem como exemplo outros países que há muitos anos atrás investiram em educação como realmente uma proposta inovadora para o futuro do país. E realmente eles conseguiram. Hoje a gente fica muito triste quando a gente vê realmente essa falta de alinhamento, pelo menos inicial no novo governo, que a gente espera que realmente seja um momento que eles estão aí, como a gente diz aqui no interior, afinando a viola ainda, né? E que realmente isso seja superado e que a gente consiga colocar esse ministério para funcionar e para trazer para nós, os cidadãos, aquilo que a gente espera, que é realmente um país que seja educador. Olha, professor, eu não tenho tempo de esperar afinar a viola. São 100 dias do governo, que vai completar daqui 5 dias, 100 dias do governo do presidente Bolsonaro, presidente eleito, e eu acredito que o brasileiro não tem mais tempo para esperar alguma coisa acontecer. Tem que acontecer, tem que acontecer. Foi o que se acreditou nessa última eleição. Esse reflexo do que acontece no MEC é um reflexo no nosso país. E o que você sente em relação à nossa cidade, você que está, a PUC, à frente de um curso lecionando? Nós aqui em Poços, eu costumo sempre falar isso para os nossos alunos, nós vivemos em uma situação muito diferente do que acontece no resto do país. Nós vivemos, na verdade, aqui em uma ilha. Somos privilegiados, Somos muito privilegiados.
E nós, quando temos aí o acesso ao ensino superior, nós somos ainda mais privilegiados, porque a gente vive em um país que isso não é a realidade da maioria, é a realidade da minoria. Sim. Então, quando nós moramos em uma cidade como Poços de Caldas, que nós já podemos nos considerar muito privilegiados, e ainda temos a oportunidade de frequentar um curso superior, trabalhar em um curso superior de qualidade, a gente só tem realmente a agradecer, porque isso nos coloca aí em uma posição assim, de muita vantagem em relação aos demais, porque a gente realmente está tendo a oportunidade, que é aquilo que falta para a maioria da nossa população. Ainda falando do MEC, nós tivemos um militar temos agora um militar ocupando aí o segundo cargo mais alto do MEC, e também militares ocupando outras pastas do governo. Você acha que militares ocupando cargos da educação e outras pastas é um retrocesso? Eu costumo dizer que a gente tem que pensar que cada macaco tem que ficar no seu galho, né? Então, nada contra militares nesse ou naquele posto, mas eu acredito que o importante é que os cargos relacionados à educação sejam ocupados por educadores. É o que a gente espera, né? Pessoas que conhecem de educação, pessoas que vivem educação, que viveram educação durante toda a vida, aquelas pessoas que sabem dos problemas, sabem dos anseios que nós temos ali dentro da sala de aula, porque é essa pessoa que tem condições de querer propor políticas públicas que possam mudar o cenário que a gente precisa realmente de mudança. Então, eu acho que isso vale não só para o Ministério da Educação, mas assim como outros. Nós precisamos de pessoas que entendam do assunto para fazer a gestão daquela pasta. E entra governo, sai governo. A gente vê que é uma luta pelo poder e a gente não vê isso que acontece, não à toa. É o povo tão insatisfeito como a gente tem visto, especialmente nas redes sociais, que é, né, mais uma porta aí de comunicação das pessoas. Vou abrir aqui um aspas, fora da pauta, mas visto hoje que temos aí o Moro agora tuitando também, né? Junto aí, começou hoje, viu, professor? Começou tuitando hoje, entrou no Twitter hoje. Voltando aqui para a educação, hoje as escolas são fábricas de iguais. Nós vemos aí alunos saindo das escolas e contratando posteriores consultorias, né, para achar o seu caminho. Tecnologia hoje no país não caminha junto com a educação. A gente vai entrar naquela economia 4.0 e onde vamos parar? É um disparate. Não temos educação junto com tecnologia. Aonde a gente vai conseguir se encontrar? Realmente, eu acho que esse é um ponto importantíssimo que deveria estar sendo debatido de forma muito mais ampla. Nós estamos vivendo um momento histórico que nós estamos fazendo a transição da terceira revolução industrial para a quarta revolução industrial. Todas as revoluções que nós tivemos foram pautadas pela tecnologia. Sim. A primeira revolução foi pautada pela máquina a vapor, a segunda pela máquina elétrica, a terceira pelos computadores eletrônicos, internet. E agora a quarta, nós chegamos num momento muito diferente em que nós estamos tendo computadores, máquinas com, inicialmente, obviamente, capacidade de cognição. São máquinas que são capazes de aprender. Então isso vai fazer uma transformação muito grande na nossa indústria, no nosso comércio, na nossa forma de prestar serviço. Isso não tem como ser desassociado da questão do emprego. Por quê? A gente tem já hoje como realidade equipamentos, softwares, que são capazes de fazer atividades que até antes de ontem era exclusivamente de ser humano. Um exemplo disso, atendimento em call center. Certo. Muita gente está telefonando em empresas aí para tirar dúvida, para pedir suporte, está sendo atendido por um software e não está percebendo. A gente tem uma grande empresa de telefonia aqui no país, que eu vi uma palestra do presidente deles esses dias atrás numa conferência em São Paulo. Eles já fizeram 40 milhões de atendimentos por robô e conseguiram resolver 70% dos atendimentos. Então isso é muito grande, é uma mudança muito grande. E essa mudança, se a gente pensar no intervalo aí de 10, 20 anos, que é inclusive o tempo que uma pesquisa dos Estados Unidos apontou, que 47% dos empregos dos norte-americanos correm risco nas próximas 2 décadas. Por quê? Por conta dessa evolução tecnológica. E aí o que nós estaríamos esperando nesse momento? Que nós tivéssemos, principalmente nas esferas de governo, onde tem condições de realmente
propor políticas para a educação, fazer algo transformador, a gente esperava que tivéssemos uma visão para daqui a 20 anos, que é onde isso tudo vai estar acontecendo. As pessoas que hoje têm 10 anos de idade, que são crianças, daqui a 20 anos, elas estão no auge de suas carreiras com 30 anos. E aí o que acontece? Ao invés de termos esse olhar no futuro, esse olhar no horizonte, nós estamos vendo pessoas discutindo coisas que aconteceram há 55 anos atrás. Isso a gente pensa, é um atraso de 75 anos. Mas eu acredito, professor, porque mesmo com toda essa tecnologia, a gente ainda é moldado por aquele sistema industrial de 2 décadas para trás. Eu acho que mudar esta mentalidade que também tem que caminhar junto com a educação. É um descasamento muito grande entre como as crianças, o senhor falou das crianças, vou pegar as crianças, como elas são preparadas hoje e a competência exigida hoje pelo mercado. É um descasamento muito grande e reflete onde a gente falou, né, na educação. Você falou daqui 20 anos, 30 anos, gestão é exatamente a crise que acontece hoje no Ministério. Exatamente. Nós temos aí o péssimo hábito de cuidarmos apenas do presente, né? E agora estamos ganhando o hábito de cuidar do passado, né? Querer trazer de volta coisas do passado. Então, a gente precisa realmente ter planejamento, assim, onde nós queremos estar daqui a 20 anos. E acho que é isso que está faltando em muitos lugares. Você pega, por exemplo, o Ministério da Educação, que é o que a gente está falando Sim. aqui, ele está preocupado nesse momento em falar do que foi ou não foi o golpe ou a revolução. A gente não deve entrar nesse mérito da causa agora. Mas acho importante a gente citar para as pessoas saberem o que está acontecendo. Nisso. Nós devíamos estar olhando para o futuro. Nós devíamos estar pensando onde nós vamos passar. Nós estamos olhando no retrovisor e quem olha para trás não consegue andar para frente com velocidade. Professor, e como formar, então, questionadores e não repetidores entre 4 paredes? Essa é um trabalho muito interessante que a própria tecnologia está nos ajudando muito. O que acontecia até 15 anos atrás? Nós tínhamos um modelo de comunicação que era muito restrito. O poder da comunicação estava entre poucos. Hoje, essa comunicação, essa informação foi democratizada pela internet, pelas redes sociais. Os alunos chegam hoje na sala de aula com uma capacidade de debate, um olhar muito diferente do que chegava. Então, as próprias universidades já estão se moldando para isso. Obviamente, toda instituição de ensino, ela é regida por algo acima dela, ela não faz aquilo que ela quer. Ela tem as diretrizes que ela deve seguir, ela passa por avaliações. Então, essa mudança é uma mudança que deve ser sistêmica. Ela tem que ser pensada num nível aí nacional e isso depois ir sendo propagado. Obviamente, é uma mudança que não se faz do dia para a noite, ela tem que ser planejada, Olha, tem que ser programada. a gente falando de planejamento de novo, Exatamente. Né? A gente, mais uma vez, falando de planejamento. Pode concluir, professor. Então, eu acredito que o que nós precisamos nesse momento é realmente voltarmos nosso olhar para o futuro, que esse futuro, quando a gente fala de 15 anos, 10 anos, é depois de amanhã, né? Exatamente. Porque passa muito rápido. Muito rápido. E muitas mudanças, elas são demoradas, então a gente tem que começar o mais rápido possível. Ainda dentro desse contexto, muitos profissionais que se formam dentro do nosso país vão buscar estudo também fora do Brasil, desde jovens enquanto profissionais formados também. Nós temos uma participação dos Estados Unidos contando um pouquinho essa experiência. O Edu Machado trouxe para a gente exatamente. Ele estudou no Brasil, hoje estuda fora do Brasil e traz um paralelo da educação. Como é que a educação foi para ele no Brasil, como está sendo fora. Bom, Carol, eu fui estudante de escola pública no Brasil, desde o ensino fundamental e médio. Eu fui para o ensino particular na época de cursinho pré-vestibular e em seguida para a universidade particular. Isso não foi uma opção, isso foi uma condição. Eu gostaria muito que eu tivesse uma vaga garantida numa universidade pública, assim como eu já vinha seguindo com o ensino médio fundamental. E é claro que se fosse um ensino de qualidade, que se fosse um ensino que realmente preparasse um aluno para essa segunda etapa, eu com certeza teria uma vaga garantida. Diferente aqui dos Estados Unidos, onde sim a educação vem em primeiro plano, vem em primeiro lugar, o incentivo desde a família, a criança recebe esse incentivo em casa, dos pais, dos tutores, onde ensina essa criança de que realmente o melhor caminho é a educação. Eu estou muito contente de estar vivendo essa experiência como estudante aqui, por ter vivido esses paralelos no Brasil, e eu acredito sim que o diferencial começa pela cultura, é um pouco cultural,
da população dos Estados Unidos, de uma população de um país de primeiro mundo, e em seguida com o grande apoio do governo, que se preocupa sim com a educação, acreditando de que esse é o caminho para um país melhor, para um ser humano melhor. Obrigada, Edu. Falta essa preocupação no país, falta esse carinho, falta esse cuidado com a educação, é a base. E aí a gente pensa exatamente que a educação é esse recurso contra os monopólios, contra as políticas centralizadoras, e faz a gente questionar, será que não é por isso mesmo que não querem investir na educação no nosso país? Muitas vezes a gente observa que essa questão de educação vai até fora do governo, até no meio de nós mesmos como população. Eu tenho notado hoje, principalmente nas redes sociais, uma agressividade de algumas pessoas muito grande, professor, contra professores. Eu vi que professor de história agora virou a mira da vez, todo mundo está falando mal. E é uma coisa muito triste, porque o professor de história ele tem um papel importantíssimo. São professores responsáveis, professores que trazem para dentro da sala de aula aquilo que os livros relatam, que os historiadores relatam. E agora, meia dúzia de pessoas chegaram à conclusão que esses professores estão errados e começaram a acabar com esses professores nas mídias digitais. Então a gente vê que a gente tem um problema também mais profundo nisso, que a gente precisa de mais respeito, a gente precisa de mais valorização dos professores, não só pelos governos, não, até pela própria população. Foi ótimo você ter tocado nesse assunto, professor Fabiano, que eu concordo com você. Eu costumo dizer que há uma inversão de valores hoje nas redes sociais, especialmente onde ali parece que o ódio é mais fomentado, até porque é muito fácil se esconder atrás de uma rede social do que você chamar uma pessoa para um debate e trocar uma ideia com ela. Exatamente por isso, hoje as pessoas, onde elas podem disseminar, né, raiva, o ódio, e eu concordo. Chamávamos nossos professores de mestres até pouco tempo atrás, e hoje estamos aí brigando nas redes sociais com esses próprios mestres que ajudaram a nos formar enquanto caráter, enquanto indivíduo. Tem uma pergunta, uma participação aqui do Roberto. Qual a sua opinião sobre aparelhamento ideológico das escolas e principalmente das universidades, e qual o reflexo desse aparelhamento na formação dos nossos jovens? Esse aparelhamento, muitas vezes, eu acho que ele pode não ser tão real quanto as pessoas acham. Eu posso falar em relação ao ensino superior? Por favor. Eu acho que no ensino superior o debate ele é fundamental. Eu acho que o professor tem que ter, sim, liberdade para falar aquilo que ele pensa, assim como os alunos também precisam ter liberdade para discutir com o professor. Agora, o que eu acho que talvez fique estranho é quando você tem um grupo que está criticando, dizendo que tem uma ideologia dentro de uma rede de educação e quer tirar ela, mas na verdade quer tirar ela para colocar a ideologia dele. Ele não quer uma educação livre de ideologia, ele quer uma educação livre da ideologia do outro. E eu acho que, na verdade, o que é mais importante dentro do ambiente de educação é a ampla discussão, a gente poder ter esse ambiente de discussão. Tá certo. Para eu terminar esse primeiro bloco com o professor Fabiano, que volta no último bloco com a gente, o que permite, então, que uma pessoa saia da escola e continue aprendendo, tenha vontade de continuar aprendendo? Você tem essa fórmula, professor? É uma fórmula difícil, viu? Eu acho que o mundo que nós estamos hoje é um mundo que está muito dinâmico. Ele está se modificando a cada dia que passa. Eu acho que as pessoas já estão se convencendo disso e já estão observando a necessidade de estarmos o tempo todo aprendendo mais para que possamos estar aí nos novos contextos mundiais, naquele contexto da educação, da tecnologia, para a gente saber o que nós precisamos avançar para a gente conseguir manter esse ritmo que nós precisamos, que é o ritmo com direção ao futuro, com direção ao progresso, com novas coisas, novos serviços, novos empregos. Que é o que a população espera, né? O que a população tem buscado. Eu vou te falar um obrigado por enquanto, você volta no último bloco comigo, eu vou para um breve intervalo e convido você a interagir com a gente através do WhatsApp, participar aqui do Jornal 360. Eu volto em instantes. Estamos de volta e eu conto com a sua participação através do WhatsApp.
São 13 milhões de desempregados no Brasil. E os números são ainda mais desanimadores. Olha, o desemprego no Brasil, fonte do IPEA, a média nacional com 12%, dados também do IBGE. E olha aí, gente, jovens entre 18 a 24 anos, falávamos de educação, o ensino médio incompleto, são quase 20%. E mulheres também têm um número de destaque no desemprego no nosso país. Meu próximo convidado é o vice-prefeito, que também acumula o cargo da SEDET, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Trabalho. O nosso foco na entrevista de hoje, Flávio Faria. Como que Poços absorve, professor, esses dados? Primeiramente, boa noite, Carol. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada a você. Um grande abraço a você, sucesso aí, obrigada. Com a bênção de Deus nessa nova empreitada. Contamos com vocês. Na sua vida, a toda a equipe da TV obrigada, Poços, a população de Poços de Caldas, então muito obrigado por esse momento. Carol, nós sabemos que o país vive desde 2015 um grande desafio. Após 2014, as eleições que nós tivemos em estadual e federal, o país passou a viver um momento muito difícil e com isso se avançou aí numa questão da nossa economia e, por outro lado, também criou-se também uma dificuldade, uma crise moral que o país passou a viver e com isso teve um reflexo diretamente na economia brasileira. Quando você pontua esse número tão expressivo de desempregados no nosso país, nós temos um número muito maior do que isso ainda, Carol. A partir do momento que nós comparamos aquelas pessoas que já desanimaram de procurar emprego, sim, isso é um fato já consumado, hoje inclusive o IBGE monitora e traz dados em relação a essa questão, e também nós temos um outro perfil de pessoas que trabalham, digamos, menos que 40 horas por semana, que teriam a capacidade de trabalhar em outros horários. Então, o cenário brasileiro hoje é um cenário preocupante. Torcemos para que o governo federal e o governo estadual possa contribuir para o aquecimento da nossa economia, principalmente setores que contribuíram e têm um papel muito importante na economia brasileira. Quando nós falamos de 2015, com a crise que adentrou em nosso país, nós temos que destacar que a construção civil, que é um setor que merece todo o nosso respeito e o nosso carinho, porque quando eu falo de grandes empresas, o investimento é um pouco mais demorado, até a construção da empresa, até iniciar as operações. E a construção civil é um grande gerador de emprego e um propulsor em cascata no material de construção civil. Então, assim, é um efeito em cascata. Então, é um setor também muito importante e que tem contribuído de forma significativa no Brasil nos últimos anos na geração de emprego, como também o setor de serviços. Em relação à SEDET, professor, como é que está a geração de emprego? Nós tivemos aí a notícia recente da Estrela Galícia, né, que viria a colocar as suas instalações na nossa cidade, gerando empregos e não vai estar mais com a gente. Temos indústrias caminhando para Poços de Caldas? É legal você falar sobre isso, Carol, que a Estrela era uma empresa muito bacana, um pessoal até muito legal, não prosperou essa ação, depois de tudo estar sacramentado, né, com essa empresa tão importante, mas tivemos aqui no mesmo momento um anúncio importante. A Estrela, para ponderar, ela estaria gerando 27 empregos direto. E esses 27 empregos, grande parte estaria vindo já da equipe que a empresa já tem, como cervejeiro, químicos e assim por diante. E nós conseguimos aí, concomitante com essa dificuldade em relação à Estrela, que foi do Grupo Lamesa, a Honor, que está vindo da região Nordeste para Poços de Caldas, inclusive iniciando a terraplanagem, uma empresa muito bacana, que vai contribuir muito para a geração de emprego no nosso município e também um grande potencial na arrecadação de CMS. O nosso distrito hoje, Carol, em 2016 ele tinha 9 empresas, ele fechou 2017 com 13 empresas e nós teremos uma perspectiva muito boa para esse semestre, de estar fechando com 20 empresas em operação ainda no nosso distrito. Semestre. Exatamente. Então isso é muito importante, é muito significativo, estamos avançando muito no nosso distrito, mas temos que destacar que quando a gente fala, por exemplo, do índice de geração de emprego em Poços de Caldas, o CAGED, ele tem uma medição dos demitidos e dos contratados. E nós temos situações que são invisíveis. Por exemplo, as feiras livres em Poços de Caldas. Nós fizemos uma chamada pública agora recente e mais de 100 postos de trabalho foram criados. E isso não será computado pelo CAGED.
Então nós temos, por exemplo, pessoas que trabalham com Uber em Poços de Caldas hoje. E também, muitas pessoas exatamente, estão e não são com computadas pelo CAGED. Então, assim, nós Caldas. temos que entender que são dados importantes para orientar o executivo, para orientar as políticas públicas, mas temos que perceber e compreender que é muito mais amplo esse diagnóstico em relação à geração de emprego nos municípios brasileiros. O Edu pergunta, Flávio, que Poços tem um polo industrial subaproveitado. O que fazer para incentivar a entrada de novas empresas? Eduardo. Eduardo, muito obrigado pela sua pergunta. Eduardo, nós temos que destacar 2 pontos importantes. Minas Gerais vem tendo nos últimos anos, uma política muito agressiva em relação a conceder incentivos fiscais para a vinda de novas empresas para Minas Gerais. Então, grande parte de empresas que estão vindo para Poços de Caldas, que a gente tem conseguido, inclusive, com a bênção de Deus, podemos ter bons anúncios aí em breve em relação a novas empresas. E também destacando, Carol, temos que valorizar as empresas que atuam em nosso município, que elas também têm um papel muito importante, estão há muitos anos aqui contribuindo para a nossa economia, contribuindo para a geração de emprego. Mas, Eduardo, nós estamos trabalhando muito com isso, com o INDE, que é uma autarquia muito importante do governo do Estado, fomentando e construindo ações no sentido de trazer novas empresas para o município de Poços de Caldas. Teremos aí, creio que em breve, anúncios importantes e em parceria com o governo do Estado, para que possamos aí consolidar o nosso distrito. Ele é muito novo, ele foi adquirido pelo município em 2002, posteriormente, se avançou muito no distrito quando veio a ThyssenKrupp para Poços de Caldas, sim, onde o governo do Estado liberou recursos para a obra de infraestrutura. Então, houve aí um avanço a partir de 2013 e nós estamos contribuindo aí para que se possa, de fato, consolidar o nosso distrito, mas também consolidar o setor industrial, mas também outros setores importantes. O professor Fabiano, daqui a pouco a gente vai estar debatendo aqui, batendo um papo, o setor de tecnologia e inovação, que é um setor muito importante, que nós temos o papel aí de estar fomentando e avançando também nesse setor em nosso município. Falando nessa questão de distrito industrial, professor, nós temos aí impostos altíssimos em Minas Gerais, o que muitas vezes dificulta a entrada. Como é que está essa questão da prefeitura, do nosso prefeito, em relação ao nosso governo, ao nosso governador? Se fala em mexer nesses impostos para que a gente consiga trazer mais empresas para a nossa cidade? Olha, Carol, o governo estadual... É sempre essa briga, né? O governo estadual é um novo governo, né? Há poucos meses aí, à frente do governo do Estado. Estamos falando de Minas Gerais, que é um estado que tem uma pujança econômica muito grande. Minas Gerais com 853 municípios. Nós estamos falando de uma dimensão de servidores do Estado hoje, entre ativos e inativos, que quase chega a casa de 600 mil servidores. Então, sem dúvida alguma, e a visão do governador é uma visão empresarial, ele vem do setor privado, então nós torcemos para que o governador tenha essa perspectiva de desburocratizar e potencializar não só a vinda de indústrias para Minas Gerais, como também favorecer as indústrias que estão presentes em nosso estado hoje. Porque é um grande dificultador. Sem dúvida. Não só a indústria, mas também como setor de serviços. Perdemos muitas indústrias, exatamente por conta de impostos, e aí não geramos empregos. Hoje é o contrário, Carol. Eu vejo que hoje Minas Gerais, dentro dos diversos estados brasileiros, é um dos estados que mais se avançou em relação à construção de políticas de incentivos fiscais. Então, hoje, grande parte das empresas que estão vindo para Minas Gerais, elas estão vindo aí com a bênção, com a orientação do governo do estado, atraídas por incentivos fiscais. Então, esse fator tem sido aí um fator exemplo para muitos estados do Brasil. Cadê essas empresas na nossa cidade, professor? Carol, você disse que vamos ter novidades. Pode adiantar alguma coisa? Não, é uma construção coletiva, né? Ninguém chega a lugar nenhum sozinho, então é um trabalho de equipe. E quando eu falei da Honor para você, nós temos aí empresas como, por exemplo, a Frute, operando com 200 empregos no distrito industrial. A própria Danone agora inaugurou uma outra fábrica dentro do distrito, que é a linha Medical. Então, assim, são empresas bacanas que estão operando ali, que estão contribuindo, e espero que nós possamos aí estar, por esses dias já, Carol, teremos um anúncio importante para a Poços de Caldas, uma empresa interessante, que estará sendo um grande gerador
de empregos para o nosso município e também contribuindo muito para a arrecadação. Essa empresa já está sacramentada, inclusive já alugou um espaço aqui para criar de imediato um centro de distribuição e estará construindo a sua fábrica, a sua unidade no distrito industrial. Então, em breve estaremos anunciando a vida dessa empresa e nós tivemos um papel muito ativo aí, o Executivo Municipal, um papel de construção com essa empresa, inclusive buscando a ajuda do Governo do Estado ações para que ela pudesse consolidar a vinda para Poços de Caldas. Essa é uma ótima notícia da vinda de empregos, porque a nossa equipe esteve hoje nas ruas de Poços de Caldas e muitas pessoas estão buscando emprego na nossa cidade. Nossa reportagem é com o Matheus Luiz. Maria Rita Correia, ensino médio completo, 54 anos, natural de Divinolândia, interior de São Paulo. Profissão? Profissão não tem. Ela está fora do mercado de trabalho já faz um bom tempo. Olha, eu fiquei praticamente 5 meses. Aí eu consegui uma vaga, me ingressei, fiquei 6, 7 meses trabalhando na loja de material de construção. Agora ontem fez 1 mês. Eu estou já de novo na batalha, procurando. É difícil para quem já perdeu o emprego, nada fácil também para quem tenta pela primeira vez ter a carteira assinada. Realmente a situação não está nada fácil para mais de 13 milhões de brasileiros que estão fora do mercado de trabalho. A Ellen está entre eles, está em busca do primeiro emprego, né, Ellen? Sim, é o meu primeiro emprego como menor aprendiz. E eu estou procurando isso porque eu pretendo, ter meu próprio dinheiro e seguir a minha carreira. Qual carreira você quer seguir? Medicina. Muitas pessoas, com a falta de emprego, tentam se reinventar. De alguma maneira, buscar uma alternativa para sustentar a família, para ganhar o próprio dinheiro. A gente encontrou aqui o seu Paulo Sérgio. Dá uma olhada no que ele faz. Vende pãezinhos, bolachinhas, biscoito, rosca, entre outros produtos também. Seu Paulo Sérgio, o senhor estava falando para a gente, há quanto tempo o senhor trabalha assim? 29 anos. 29. Por que o senhor resolveu trabalhar com isso? O emprego estava... Estava difícil. Alimentos, né? Trabalhar com alimentos, com comida. É mais... Há 29 anos o senhor trabalha com isso e resolveu trabalhar assim por conta que o emprego naquela época estava meio... Estava meio ruim o emprego, tá até hoje, né? Tá muito difícil. Aí tá todo mundo reclamando que a situação do Brasil tá... Todo mundo. E tem que dar um jeito de ganhar, levar o dinheiro, levar o pãozinho para casa. Tem que dar um jeito de ganhar o dinheiro honestamente. E como é que é aqui na nossa cidade? O senhor trabalha bem, vende bem? Como é que é? Vende médio. De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Poços de Caldas começou 2019 com saldo positivo na geração de empregos. 350 pessoas voltaram a ter a carteira assinada. Para quem ainda não conseguiu uma vaga, nada de desistir, combinado? Nunca, né? A idade já está chegando, graças a Deus, mas também conta um pouco essa experiência da gente, mas também não, como diz, não procuro música para dançar, que achar a gente está enfrentando. A gente se solidariza. Pergunta aqui do Bruno Barros, uma pergunta interessante aqui, professor Flávio, com a crescente desindustrialização decorrente da ascensão de governos ideologicamente hostis ao capital, estamos virando um país de serviços, o que gera empregos de pior qualidade. O que fazer para reverter essa tendência? Olha, primeiramente, aí destacando que o primeiro bloco foi fundamental, com a presença do professor Fabiano, a educação, a qualificação da nossa sociedade é fundamental para que possamos aí estar buscando construir perspectivas melhores para o cidadão, para a população que está à busca de um emprego, né? Então, sem dúvida alguma, o caminho aí é investimento em qualificação, em educação, preparando, potencializando a nossa juventude para que possa aí buscar dentro do mercado de trabalho empregos que possam contribuir de forma significativa na transformação da nossa sociedade. Poços hoje tem
essa abertura para quem não tem uma condição, né, de pagar essa qualificação? Poços de Caldas oferece para a população cursos de qualificação gratuitos? Olha, Carol, nós tivemos aí o Executivo Municipal, só através aí da parceria com o Senai, nós oferecemos nesses 2 primeiros anos algo em torno de quase aproximadamente 700 cursos de qualificação. E todos os cursos, Carol, dentro de uma avaliação da demanda do mercado de Poços de Caldas. Então essa preocupação tem sido uma constante do prefeito Sérgio, uma constante do governo municipal, no sentido de construir ações para que se possa preparar a nossa sociedade, para que se possa aí adentrar no mercado de trabalho. Eu acabo de receber aqui uma mensagem que o governador Romeu Zema está viajando amanhã para os Estados Unidos em busca de tecnologia, falamos disso, parcerias para o Estado através de contatos no Vale do Silício, naquele país. Isso demonstra uma preocupação com essa geração de empregos. A gente agradece a participação. Então, professor, absorver esses milhões de desempregados que hoje são analfabetos funcionais. Voltamos no primeiro bloco, temos que investir na educação. Seria isso? Sem dúvida alguma. Eu vou fazer o intervalo, mais intervalo, você fica aqui comigo. Eu volto debatendo os 2 assuntos com o professor Flávio e também com o Fabiano. Participe comigo pelo WhatsApp, entre em contato com a gente pelo WhatsApp, faça a sua pergunta, dê a sua opinião. Volta em instantes. No nosso último bloco, nós vamos debater os 2 assuntos que estão completamente ligados, tanto a educação quanto o desemprego. Voltamos com o professor Fabiano e continuamos aqui também com o Flávio. Agora todo mundo junto aqui nesse último bloco para a gente debater. Hoje existe algum programa com a PUC e com a Prefeitura para criar empregos, gerar oportunidades para a população carente? Olha, nós estamos aí num processo, vou dar exemplo agora, você falou do próprio governador que está viajando e buscando tecnologia. Sim. Nós estamos num trabalho bacana, envolvendo aí não só a PUC, mas também com o Instituto Federal, como a Unifal, construindo aí uma proposta para o Executivo Municipal e posteriormente para ser encaminhado ao Legislativo, que é uma política, uma legislação municipal focando tecnologia e inovação. Então é uma ação muito importante, o professor Fabiano é especialista, doutor da área, conhece muito bem do assunto e sabemos que é um setor muito importante e o Executivo Municipal vem tratando com muita maestria, com muito respeito essa ação, buscando aí contribuir para as empresas de tecnologia e inovação em nosso município. Fabiano, realmente a gente passa por um momento muito interessante aqui na cidade. Inclusive, aproveito a oportunidade para parabenizar o professor, que à frente da SEDET, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, né, tem realmente feito um trabalho ali de fomento a essas empresas de base tecnológica. Eu acredito que nós estamos em uma cidade que o potencial para isso é muito grande. Nós temos aqui excelentes universidades, já temos aí cursos que estão aqui há mais de 2 décadas, gerando mão de obra na área de tecnologia. A quantidade de profissionais que nós mandamos hoje aqui para o estado de São Paulo e toda essa região do leste paulista aqui que está mais próxima da gente é muito grande e a gente observa que essas empresas agora começam a ter um movimento para querer se aproximar daqui. Por quê? Na área de tecnologia, a mão de obra, a matéria-prima deles é a mão de obra. E é interessante que a empresa se aproxime de onde está a mão de obra. Aqui na universidade mesmo, nós estamos inaugurando um espaço novo lá na universidade, que é um espaço que foi todo reformado por meio de uma empresa de São Paulo. Que ela quer fazer o quê? Ter esse espaço dentro da instituição para poder fomentar a formação de mão de obra para que eles possam levar esses alunos, quando formados, para trabalhar em São Paulo. Pergunta aqui do Cláudio, professor Fabiano. Ele diz que nosso país está atrasadíssimo no campo da educação. Enquanto países de primeiro mundo, o analfabeto é quem não domina o inglês e a informática. Aqui, boa parte da população não consegue interpretar um texto que lê, inclusive, gente da própria faculdade. Será que um dia seremos um país sério de primeiro mundo? Eu sou esperançoso, acho que seremos sim. Eu acho que nós temos aqui uma quantidade de talentos muito grande. A gente precisa realmente fazer com que a oportunidade encontre esses talentos.
E essa área da tecnologia, na verdade, se a gente observa o nosso passado, a gente vê algumas coisas que ainda não mudaram. Eu lembro quando eu tive uma aula de história, onde o professor falou que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles trocavam espelho por barras de ouro, né? Na época não era barra, né? Por ouro, pedras de ouro. Eu lembro que eu fiquei espantado, falei, mas como que fazem isso? Como é que pode trocar espelho por pedra de ouro? Só que acontece que o espelho, ele trazia junto com ele algo muito maior do que simplesmente o material que o espelho era feito. Ele trazia tecnologia, trazia conhecimento. E hoje, tantos séculos depois, quando a gente observa que a gente vende uma tonelada de minério de ferro por $80, que a extração desse minério, a gente vê o que acontece, que a gente teve aí alguns momentos tristes da nossa história, em Brumadinho e Mariana, por $80 nós vendemos uma tonelada desse ferro. E nós compramos um iPhone por R$4.000. Então, a gente continua até hoje trocando espelho por ouro. Isso só vai mudar quando nós realmente tivermos a ideia de que a educação e a tecnologia elas precisam ser levadas a sério e de forma profunda. Não adianta eu dar uma educação para a pessoa só superficial, porque quando é superficial, ele sabe ali apertar um parafuso, óbvio, isso é importantíssimo, mas nós temos que ser capazes de desenvolver novos parafusos, novas formas de apertar parafuso para vender essa tecnologia para fora e parar de só comprar. Para mim parece bastante utópico ainda, viu? Professor, eu gostaria de ser bastante otimista com você, mas eu ainda enxergo uma utopia muito grande. Mas eu gostaria de fazer uma observação, Carol. Claro. Nós temos que reconhecer e compreender que nos últimos anos houve um grande avanço na educação brasileira, inclusive com a socialização do acesso, por exemplo, ao ensino superior. Isso é uma realidade. Não estou dizendo que a única forma de ascensão seria o ensino superior, mas hoje nós temos aí uma socialização e temos cursos de referência, por exemplo, na área técnica, por exemplo, cursos promovidos pelo Senai. Então eu vejo assim, o país tem avançado, tem colocado aí, digamos assim, alguns encaminhamentos importantes e esperamos que esses avanços possam continuar a prevalecer, sem dúvida alguma. Precisamos avançar muito ainda. Há muitos desafios pela frente, mas temos que reconhecer que muita coisa aconteceu de positivo nos últimos anos. Eu concordo, mas ainda a educação de base ainda deixa muito a desejar. Chegamos às faculdades, mas concordo aqui com o telespectador sem conseguir interpretar muitas vezes um texto. A educação de base deixa a desejar, vai se empurrando, né? Vai empurrando aquela educação, você se forma, você tem um diploma, depois você não consegue qualificação no mercado, na hora que você vai disputar uma vaga com pessoas que vêm de fora. Você não consegue. A educação básica, o ensino médio e o superior são, assim, a prioridade na formação, ela é fundamental para que possamos ter uma estrutura para esse menino chegar lá e ter condições de fazer diferença no dia a dia. Eu tenho aqui mais uma participação. Falamos que a preocupação profissional é essencial, mas quando a pessoa tem um currículo muito bom, não contratam, pois acham que a pessoa é capacitada demais. Como mudar esse comportamento dos empresários, que as pessoas continuem buscando o aperfeiçoamento teórico? Olha, nós temos observado aí, essa questão de contratar é muito relativo, aí depende de como é a avaliação do RH, do pessoal que está diretamente destacado nas empresas para esse contato, né? Então eu vejo assim, porque um currículo em potencial, sem dúvida alguma, a chance dele de ser contratado é muito maior, isso é nítido, né? Agora precisa entender o perfil da empresa que está procurando, né? Será que essa de fato é a empresa que tem o perfil para a qualificação dessa pessoa? Então é muito relativo isso, né? Precisamos entender e compreender essa visão do participante. Você quer colocar alguma coisa em relação a essa questão, professor? Eu acho interessante que a gente nota que quanto maior o nível de educação do brasileiro, isso reflete diretamente na renda dele. Tem um estudo que fala que quem tem o ensino superior tem condições de ganhar 3 vezes mais do que quem tem o ensino médio e 6 vezes mais do que quem tem apenas o ensino fundamental. Certo. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante também, quando a gente fala do ensino básico, dos problemas que nós temos no ensino básico, esses problemas não estão somente dentro das escolas. Nós temos um fator social que envolve a vida dos alunos, que é também tem uma importância tão grande quanto a escola propriamente dita. A gente olha, por exemplo, um número recente que foi publicado do Enem. Se a gente pegar os 5% dos alunos que foram melhores no Enem,
Dos alunos que vêm do ensino particular, de cada 4, um chega entre os 5% melhores. Quando a gente pega o pessoal da educação pública, é 1 a cada 600. Agora, a questão você vai assim, não, o ensino que é tão diferente, não é. É que a estrutura social, o momento, a vida que aquele aluno está envolvido é muito diferente. É um reflexo. É um reflexo. Enquanto você tem um aluno que está na escola particular e que a meta dele é ir bem no Enem para entrar na universidade, você tem do outro lado o aluno que a meta dele é ajudar o pai a pagar a conta de luz. Então, é muito difícil você, mesmo levando o mesmo currículo para os dois alunos, mesmo você levando excelentes professores para os dois alunos, obviamente eles vão chegar em velocidades diferentes, porque a prioridade deles é diferente naquele momento. Então, enquanto a gente não conseguir diminuir essa desigualdade social que nós temos, não adianta você chegar e dar o mesmo currículo, porque a base é diferente, a base familiar, a base social é muito diferente. E influencia completamente na ponteira. Falando em desigualdade, nós temos um giro de notícias locais, notícias nacionais, o que aconteceu durante a semana e hoje também é no nosso país e na nossa cidade. Carlos Mosconi reassume a Secretaria Municipal de Saúde, conforme publicação no Diário Oficial do município. Exonerações são um novo capítulo da disputa por poder no Ministério da Educação e agravam o enfraquecimento do titular da pasta. O percentual de famílias com dívidas em atraso ou não no país atingiu 61,5% em fevereiro deste ano, segundo dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Total de brasileiros abaixo da linha da extrema pobreza saltou de 5,6 milhões para 10,1 milhões, segundo dados do Banco Mundial. Números altos que refletem exatamente no que a gente estava conversando aqui, primeiro e segundo bloco, e agora nesse debate final, esse aumento da pobreza no nosso país. Número alto, aumento grande. Sem dúvida alguma, né? Como o professor acabou de manifestar anteriormente, isso tem um reflexo diretamente na vida da sociedade, né? Por exemplo, o desempenho do menino ele vai ser afetado por uma crise dessa, né? Então é algo muito preocupante para os gestores aí, federais, estaduais e que vai afetar diretamente os municípios. Eu tenho uma participação da Sandra Massa dizendo que as universidades públicas gratuitas com cotas raciais são fator de exclusão dos mais pobres. E ela pergunta o seguinte, por que não fazer cota para incluir os pobres, porém mais capacitados? Professor Fabiano. Essa questão das cotas é uma questão muito polêmica, né? Sempre, né? Eu particularmente sou a favor das cotas, porém acredito que as cotas sociais elas precisam ter aí uma maior prioridade, porque realmente a gente vê que um dos problemas de acesso ao ensino superior é justamente a questão financeira. A gente tem hoje no país 73% dos alunos na educação básica no ensino público. Quando você vai para o ensino superior, no ensino público estão só 25%, 75% estão na educação particular. Então existe essa diferença muito grande. Por isso que você olha a quantidade de alunos que estão ali matriculados no ensino médio, quando você vai para a universidade, ele cai muito. Um dos problemas é o quê? É justamente o acesso à universidade em questões financeiras. A gente, na PUC, a gente tem um número que muito nos orgulha. Hoje, nós temos 40% dos alunos que são bolsistas. E são bolsistas de verdade, não tem que pagar depois que forma. Então, isso foi um programa que eu achei que foi muito interessante. Programa local da PUC aqui ou programa do governo? A gente tem aqui uma mescla de programas. Nós temos alunos que são do ProUni, que é o Programa Universidade para Todos, onde nós temos alunos que têm 100% de bolsa e temos alunos que têm 50% de bolsa. No entanto, muitos alunos não se enquadram nas condições do governo para ter essas bolsas e acabam não tendo condições de pagar ainda e não tendo condições de ter essas bolsas. Aí a universidade, com uma iniciativa própria, criou o que nós chamamos de bolsa social, onde o aluno consegue ter até 60% de bolsa. Ele vai na universidade, é feito um cadastro dele, isso antes do vestibular ou do processo seletivo continuado, e ele faz uma entrevista. A pessoa que está entrevistando ele recolhe as informações e na hora o sistema já dá para ele o percentual de bolsa que ele pode ter.
e com esse percentual ele já pega e caminha para a matrícula. Então isso é uma forma de incluirmos ainda mais aquelas pessoas que não têm condições de ter acesso à universidade. Quero abrir um parênteses aqui, professor, e chamar a atenção, porque nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas se cadastram em ProUni, em programas para obter bolsa e têm condições financeiras de pagar uma universidade. E você tira o lugar de pessoas que estão aí lutando, que realmente não têm condições. Aí eu chamo a atenção para aonde está, né, o ser humano nesse momento. Se a gente não consegue olhar para o nosso próximo, para o nosso lado e dar a mão, realmente eu continuo na utopia de que a gente vai continuar aí caminhando em círculos e nunca andar para frente. Só não faça isso. Se você tem condições, né? Faça por sua condição. Deixe para quem não tem realmente utilizar os programas que são para essas pessoas. Tem mais uma pergunta, a gente vai chegando aqui no finalzinho do programa. Eu vou trazer essa pergunta aqui para você, Flávio. A pergunta é o seguinte: o senhor acha que mudanças feitas nas leis trabalhistas são suficientes hoje para estimular a geração de emprego? O que mais precisa mudar? O que nós precisamos mudar é o país ter uma política federal, uma política estadual que se possa aí voltar ao nosso crescimento econômico, né? Isso é fundamental para que se possa avançar. E para que isso possa acontecer, é preciso aí um respeito, uma credibilidade por parte do governo para que os setores produtivos possam ter aí uma perspectiva de investimento. Então, sem dúvida alguma, é um momento agora do governo mostrar o que veio fazer e mostrar perspectivas aí para que os investimentos possam, de fato, acontecer, e isso tendo aí um efeito em cascata na vida da população brasileira. Certo. E para a gente ir caminhando para o final, professor Fabiano, a PUC está com vestibulares abertos, não é isso? Eu gostaria que você falasse então um pouquinho, já que estamos falando sobre educação, sobre a sua qualificação. Nós estamos com o nosso processo seletivo continuado, simplificado, aberto até o dia 1º de agosto. E uma informação que é importante, Carol, a gente tem essa questão das pessoas que realmente não deveriam ocupar a bolsa de alguém, por motivos óbvios, e acabam ocupando, mas nós temos uma outra realidade também, muita bolsa que sobra. Por quê? Ainda essa informação sobre essas bolsas não chegou até a população. Mas é claro a forma como a PUC divulga isso, porque às vezes a população não tem acesso, né, professor? Não tem acesso à tecnologia, não tem onde buscar essa informação. Teria como a PUC trabalhar um programa para fazer essa informação chegar à população carente? Na verdade, a gente tem uma iniciativa nossa aqui de Poços de Caldas, nosso campus, que a gente procura ir até as comunidades por meio de palestras e levar esse tipo de informação. É muito interessante que em cada palestra que nós vamos, ao término da palestra, no mínimo 7, 8 alunos nos procuram e falam assim: eu não sabia disso. E depois, na hora que você chega no próximo semestre na universidade, você encontra com esses alunos nos corredores. Então, a universidade faz essa divulgação de uma forma muito intensa, que a gente faz isso pessoalmente. Nós temos o nosso site, que é muito importante acessar, lá tem todas essas informações, que é o www.pucpcaldas.br. E também nós temos a nossa central de atendimento por telefone, que é o 3729-9200, onde você pode ligar, a pessoa te explica que as oportunidades que nós temos hoje são muito grandes. Nós temos hoje também uma oportunidade de financiamento próprio, que é uma oportunidade muito interessante, que a pessoa estuda e ela vai pagar o estudo dela ao término da faculdade, certo, tendo o mesmo tempo para poder pagar, o mesmo tempo do curso para poder pagar o curso dela, e a juros, a uma taxa muito baixa mesmo, muito abaixo daquelas que a gente já encontrava em outros programas. A gente fez isso justamente para levar mais oportunidade para essas pessoas que não se encaixam em nenhuma das modalidades de bolsa. E, professor Flávio, aonde buscar as informações para esses empregos que chegam no distrito industrial, empresas que chegam na nossa cidade, onde buscar essas informações de vagas? Ora, nós temos aí, até vamos estar em breve anunciando na região sul da cidade um projeto piloto. Estamos criando um centro de apoio ao trabalhador, onde nós teremos lá um espaço do INSS para atender aquela comunidade da região sul toda de Poços, e também teremos lá um convênio que assinamos com o Cine, onde teremos ali a possibilidade das pessoas estarem dirigindo ali, buscando informações em relação à geração de emprego. E temos em alguns momentos colocado no site da prefeitura, quando a empresa demanda, um link para que as pessoas possam enviar o seu currículo através do e-mail
da empresa que está estabelecendo ou que solicita isso ao município. Então são ações que a gente tem feito, digamos, paulatinamente, no sentido de fomentar aí e proporcionar e dar publicidade a as novas empresas aí em nosso município. E eu tenho uma notícia aqui para concluir, a gente falando em desemprego, vou falar de emprego então, que o IBGE tem 209 vagas para Poços de Caldas, tá? Publicado hoje no Poços Já. Isso é um concurso que vai prever essa contratação de temporários aí para o censo experimental. Bom, a gente terminar assim, falando de empregos, a gente pode então concluir dizendo que a educação é o caminho para empregos, para acabar com o desemprego no nosso país? Concluímos? Podemos? Sem dúvida alguma, né? Eu acho que a educação ela tem um papel de transformar, de possibilitar a construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais igualitária. É a ferramenta fundamental para que possamos deixar de herança para a nossa juventude. Então, sem dúvida alguma, um governo que busca um futuro para o seu povo, o investimento na educação é fundamental para que possamos aí ter uma perspectiva melhor aí de futuro. Professor? Realmente, muitas vezes a gente observa algumas pessoas falando, assim, nossa, como que para você estudar a vida inteira é difícil, até se formar para depois conseguir um trabalho, um caminho longo. Eu costumo dizer que esse, na verdade, é o caminho mais curto e o mais fácil para você lá na frente ter segurança. Porque é um caminho que, além de tudo isso, é um caminho mais certo, que é onde você tem as maiores possibilidades de lá na frente conseguir um emprego, que seja um emprego que vai te ajudar a dar sustento para sua família, dar conforto para sua família. E a gente não tem dúvida alguma de que a educação hoje tinha que ser, ou tem que ser, a prioridade principal do nosso governo, para que a gente consiga realmente aí, no intervalo de alguns anos, conseguir colocar o nosso país em um patamar diferente, que é o patamar da educação, da tecnologia, do conhecimento, que até o slogan da nossa universidade é conhecimento que transforma, né? E vai de encontro com o que o professor falou, que realmente é o conhecimento que transforma, que emancipa e que empodera as pessoas. Abrimos o programa assim, né? Educação pode transformar e salvar. Muito obrigado, viu, Flávio? Muito obrigado, professor Fabiano. Grato imensamente pela participação aqui comigo e também quero agradecer a você. Muito obrigado pelas participações. A gente se encontra na próxima quinta-feira, sempre às 21 horas. Uma ótima noite e um excelente final de semana.